Oi, gente! Hoje a gente tá aqui para falar sobre os primeiros meses do bebê. Isso vai incluir o pós-parto, a amamentação e a licença maternidade. E hoje a gente tá com a Krisna, que ela vai dividir um pouco da experiência dela com a gente. Obrigada por hoje estar aqui com a gente. Obrigada por me chamar, honra. Ah, claro. E aí ela vai contar um pouco da experiência dela pra gente. Mas antes que a gente comece, eu vou pedir para ela contar um pouquinho sobre ela, se apresentar, para que vocês saibam um pouquinho mais sobre a Krisna. Oi, pessoal, meu nome é Krisna, eu moro em Denver, claro, e sou do Brasil, de Mato Grosso do Sul, bem distante, bem far away. Eu moro aqui já vai fazer 10 anos no final desse ano, e atualmente eu trabalho numa empresa de software para construção e design. Comecei essa semana, inclusive. Parabéns! Obrigada! E o que mais? Tem uma bebezinha, o nome dela é Madeline, ela tem 10 meses agora. E sou casada, meu marido se chama Matt. Gente, ela é linda. Depois você me diz se eu posso compartilhar uma foto ou não, Claro, para as pessoas verem. Claro, vamos compartilhar. Então, gente, a gente vai conversar com a primeira pergunta, né? Como a Krisna se sentiu ao chegar do hospital em casa? Porque isso é um assunto que às vezes as pessoas não falam, né? A sensação de chegar em casa com aquele bebezinho novo em casa pela primeira vez é uma sensação... Dá medo. Então, conta pra gente como foi contigo. Então, na verdade, eu tava... ainda no hospital, né? Eu tava lá, a gente ficou acho que uns 2 ou 3 dias no hospital, não me lembro muito bem. Mas eu já tava naquela ansiedade. Eu falei, gente, eu queria ficar lá mais tempo. Porque a gente tem tanto suporte no hospital, tem tanta ajuda das enfermeiras, e todo mundo vem e ajuda toda hora e traz o remédio, faz aquilo isso pra você. E a coisa, o que eu mais gostei também, por exemplo, enquanto você descansa no hospital, seu marido tá lá pra cuidar do bebê, mas ele tem o suporte das enfermeiras, então não é uma coisa que ele tá também, ao Deus dará, sozinho, né? Então você não se preocupa tanto. Mas eu queria ficar mais no hospital, a gente não conseguiu ficar mais tempo. Aí a médica liberou pra ir embora e a gente chegou em casa e eu tava meio, sabe, meio assim, sabe? Falei, gente, anestesiada, né? Eu falei, eu não sabia muito o que pensar. Mas uma coisa boa que pra mim deu certo pra gente foi que a gente tinha preparado tudo certinho, do jeito que eu preparei tudinho, não tinha faltando nada, pelo menos nos primeiros dias dela, o lugar que ela vai dormir, o lugar que ela senta, tudo que eu precisava, tava tudo certinho no meu quarto. E eu fiquei em casa, assim, no meu quarto, acho que nas 2 primeiras semanas eu não saí do quarto. Porque eu tava tão com medo de tudo. Mas é bem assim, sabe, Cláudia, muito... dá medo, porque você não sabe. É um ser humano tão pequeno, tão aquela sensível. Coisinha, gente, essa criança tem que sobreviver comigo. E você tem medo até de pegar. Eu, pelo menos assim que eu me senti, eu tinha medo até de pegar ela quando ela era bem novinha, né? E dá medo, mas eu acho assim que com cuidado e muita paciência, sabe? Eu acho que o marido, nessas horas, eu acho que é uma grande ajuda. Ai, gente, faz uma diferença danada. Faz uma ajuda. Ou a mãe, se tiver a minha mãe não teve como ela vir pra me ajudar, e eu não tive ninguém assim pra me ajudar na primeira semana, só o meu marido mesmo. E nossa, eu não sei o que eu ia fazer. Eu não sei como é que eu ia fazer se eu não tivesse ele lá comigo pelo menos essas 2 primeiras semanas. Foi bem difícil. Eu acredito que a gente fica bastante emocional também quando a gente chega na primeira semana em casa. Teve muito choro, teve muitas lágrimas correndo. É bem difícil. Ainda mais assim, eu acho que pra mãe de primeira viagem, você não sabe. Por mais que as pessoas tentam te alertar e falar, ai, você não é assim também. Porque eu teve muitas amigas que eu conheço, sabe, que já tiveram filhos. Eu falo, ai, Cris, também não é assim um mar de rosas, entendeu? É a coisa mais maravilhosa do mundo. E eu concordo, é a coisa mais maravilhosa do mundo. A minha filha... Acho que de todas as coisas que eu fiz na vida, ela é a coisa que eu tenho mais, preciosa, orgulho de ter feito. Mas não é fácil. E ninguém te prepara do jeito que
ninguém te prepara o suficiente pra isso. Você não tem ideia do que tá vindo. Não tem como você viver a sua própria experiência, né? Não. Eu acho que também tem muito disso, porque eu tava conversando ontem até com as amigas minhas, antes de ontem à noite, sobre isso. É como se fosse uma caixa, a minha sensação, é como se fosse uma caixa que você tem só um buraquinho que você coloca o olho lá dentro. Então você vê, você sabe o que tem lá dentro, mas não é palpável. Então as pessoas podem querer te alertar, querer te explicar como é que é, mas nada como você viver a sua própria experiência. E eu acho assim também que, como, entendeu, essa sua iniciativa de fazer esses vídeos e ter esse suporte, entendeu, para as pessoas que, sabe, tem muita mãe aqui do Brasil e muita gente que fica sozinha nesses tempos, ainda mais mãe de primeira viagem, eu acho que é muito legal, porque é que nem você falou, você não sabe, ninguém sabe o que você sente, ninguém sabe, ninguém pode colocar os pés no seu sapato, sabe? E não sei nem se é assim que fala a expressão, mas enfim, mas eu acho assim, é importante quando você tem essas outras amigas que você pode encontrar e às vezes conversar, é importante isso, porque mesmo que elas não saibam da sua experiência pessoal, o que você passou, das dores e das alegrias, se ela passou por uma situação parecida, ela vai te entender um pouco melhor. Talvez não te entenda completamente, porque que nem você falou, é aquela caixinha que só você sabe, mas outras mães que passaram pela situação, sabe, é confortante que você tenha essa porta aberta, que você tenha esse diálogo e conversa, porque é muito difícil. Então, é a questão, eu acredito, gente, da empatia. Eu acho que quando você tem a empatia, o que é empatia? Empatia é quando você se vê na outra pessoa, quando você tem algo em comum com aquela outra pessoa. E é assim que surgem as amizades, né, e tudo mais. Então, eu acho que quando você tem uma empatia com aquela pessoa, com aquela situação, você se sente à vontade, né? Então, você se sente escutada, você se sente, nossa, passei por isso também. Então é o intuito desse canal, é isso, é de a gente encontrar diferentes personalidades, diferentes experiências com mães, para que a gente, de alguma forma, encontre essa empatia para quem está assistindo, né? E é bom saber, né, que você não tá sozinha, né? Tem muita gente no mesmo barco que você, então é bom ter essas pessoas pra conversar e abrir, trocar ideias e não, é importante. Então, sobre essa questão de voltar do hospital, gente, aqui nos Estados Unidos as famílias geralmente não moram no mesmo estado, né? Então, pode existir a questão de diferentes personalidades, que você prefira ter a ajuda, né? Se você não tem sua mãe, a sua sogra, e você prefira ter esse suporte, essa ajuda, e outras pessoas talvez precisem do espaço, né? Porque às vezes a tirada de privacidade pode se tornar pior, né? Em vez de ajudar, pode acabar atrapalhando. Então, fiquem ligadas nos seus instintos, se escutem, porque esses primeiros dias do bebê em casa, eu acredito que seja um momento de conhecimento, né? Você tá conhecendo o bebê e o bebê tá te conhecendo, né? Existe aquela, se você for mãe pela primeira vez, existe o aprendizado da dinâmica entre pai, mãe e filho, né? Que são bem diferentes, né? A dinâmica de cada um, a mãe com o bebê, do pai com o bebê. Eu acho que é importante esse espaço pro casal, ou mesmo se não for um casal, pra mãe e o bebê se conhecerem, aquele tempo só deles. Eu acho que é bem importante. A gente, quando a gente chegou em casa, ainda quando eu tava grávida ainda, eu lembro que sabe, os meus sogros, eles queriam muito vir, né? Já antes do bebê nascer e tudo mais, eu falei, e eu conhecendo a minha pessoa como eu sou, e eu gosto de tudo que eu acho que é uma coisa de personalidade na minha vida, Cláudia. Tudo que eu vou fazer, peraí, deixa eu aprender como é que faz primeiro, depois a gente brincadeira. Deixa eu aprender como que é o jogo primeiro, depois a gente brinca, né? E aí eu falei, né? Eu não falei com eles, mas eu conversei com meu marido, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, Matt, eu falei, fala pra eles virem uma semana depois que o bebê nascer. Aí a gente sabia mais ou menos o due date,
Eu falei, fala pra eles virem uma semana depois, ou 2 semanas depois, eu não me lembro exatamente quanto foi. Porque daí dá a oportunidade pra gente, pra mim, com o bebê, pra gente se conhecer. Eu entender como que era aquele bebezinho, aquele recém-nascido, entender as necessidades dela, conhecer como que eu vou proporcionar o que ela precisa, né? E também o médico, né? Qual que é a dinâmica dele, como é que ele vai fazer pra ajudar a gente nesse espaço. Então eu acho que é muito importante. Claro que tem outras pessoas que entendeu, já pensa diferente. Minha mãe não teve como vir, e tem muita gente que tem a mãe já na primeira semana, que ajuda muito bem, mas é diferente, entendeu? Eu sou mãe, é a sua mãe. Tem uma ligação diferente e intimidade e tudo mais, mas eu achei que foi muito bom isso que a gente fez, porque se eu não tivesse feito isso, se a gente não tivesse dado esse tempinho pra gente arrumar tudo certinho e entender o que a gente tava fazendo, né? Ia ser bem mais dramático. Então, eu acredito muito nisso também. E é complicado, é tão pequenininho aquele serzinho, né? Não se expressa, não fala. E a gente, cada chorinho, assim, dói no coração da gente. A gente tá aprendendo, até você né? aprender, né? É difícil que você não sabe. Então, se a criança chora, o bebê chora e você fica desesperada e não sabe o que faz e tenta dar mamar e não é... E com o tempo, né, e é engraçado até falar isso, porque tem muita mãe ou as pessoas que não têm bebês, eles falam assim, mas é assim mesmo, ele tem medo de tudo mais. Mas com o tempo você acaba lendo a sua filha, o seu filho, as necessidades dele, e você sabe. Então, você conhece o tipo de choro, tudo isso. Com o tempo, você é a pessoa que mais conhece o seu filho. Muito legal isso. Então, gente, o que acontece também é que a gente, às vezes, a gente fica 9 meses esperando pra conhecer o nosso bebezinho, né? A ansiedade e tudo. Então, quando a gente conhece, pelo menos fez parte da minha personalidade, não posso negar. Tudo que eu queria era estar com a Clarice. Então, assim, graças a Deus, a minha mãe respeitou isso demais, agradeço demais. Ela entendeu muito o meu sentimento em relação a isso. Eu tive que pedir pra minha mãe segurar a Clarice pra mim. Mas eu queria muito estar com ela. Eu esperei por 9 meses, então eu queria estar com ela o tempo inteiro, não somente na hora da amamentação. Então, tudo que eu queria, eu virei uma mãe leoa, pra falar a verdade. Não, mas isso acontece mesmo. E eu tive a mesma situação que você falou agora, eu lembrei, porque depois de 1 semana ou 2 semanas que a gente tava em casa, minha sogra veio com meu sogro e ela queria, eu percebi assim que ela queria ajudar muito, sabe? E ela me ajudou muito. Nossa, ela ajudou com comida, com a casa, até com a Melanie também ela ajudou. Mas eu percebi, assim, que ela queria ajudar mais e eu não dei a oportunidade porque eu queria ficar com ela. Eu não queria tomar banho porque eu queria ficar com ela, entendeu? Então era uma coisa assim muito... E não era porque eu não queria não deixar com ela, era porque, que nem você falou, eu esperei tanto tempo por aquele bebê e eu só queria ficar com ela o tempo todo. Mesmo eu tava tão cansada, eu queria dormir, mas eu queria segurar ela, eu queria amamentar, eu queria ficar com ela. Então, é bem assim mesmo, acontece. Então, costumo dizer que a Clarice é o meu trabalho mais prazeroso e, ao mesmo tempo, mais difícil. E eu acredito que as mulheres que me entendem, geralmente, são as mulheres que são mães. Porque é muito complexo de entender, né? Tipo assim, são os dois extremos. É o melhor trabalho que eu já tive e também o mais difícil. Ele vai ser o mais difícil da sua vida. É isso que eu já ouvi também. Que alguém já me falou isso, eu não lembro quem que foi, que já me falaram que vai te dar as maiores alegrias da sua vida, mas vai ser o mais difícil da sua vida. Porque tudo muda. E não é só agora, não, que eles dão bastante trabalho e são pequenininhos. É pro resto da vida. Né? Cada fase vai ser diferente. Pelo menos o que as minhas amigas falam é que já tem filhos maiores e tudo mais. Então, mas o amor que a gente sente, né, Cláudia? É muito gratificante. O orgulho e tudo mais Não, é de outro mundo. É de outro mundo. Eu acho que é de outro mundo. É muito delicioso. É um amor, assim, que não dá pra... Não dá pra medir. É muito gostoso. Não dá. Mas é isso, gente. Então, escutem o coração de vocês. Façam o que é certo pra vocês, sabe? Porque tem gente que precisa de espaço e tem gente que realmente precisa desse suporte, né? E precisar de ajuda, peça ajuda, não sofram em casa, porque é outra coisa que minha mãe comentou.
é que eu disse assim, nossa, preciso muito dormir. Gente, eu geralmente dormia de 8 a 9 horas. E trabalhava, mas eu dormia de 8 a 9 horas. Eu tinha noites de sono. Dormir pra mim sempre foi muito importante. E depois da Clarice, eu nunca mais dormi uma noite completa. E minha mãe comentou uma vez comigo, não é só agora. Agora vai ser pro resto da sua vida, vai ser assim. Verdade. Você não vai, porque quando é adolescente também você não dorme preocupada. Né? Então, assim, vai ser agora pro resto da vida. O seu sono assim nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas é isso, gente. É a melhor coisa da vida e mais difícil. Não, mas eu queria reiterar, Cláudia, que você falou que eu acho que se você... Especialmente para as mães brasileiras, para as mães que não são americanas, né? Eu acho que é muito importante. Se você tem aquele sentimento que você conhece, você sabe que você vai ficar overwhelmed, sabe? Você sabe que vai ter muita gente na sua casa, e você sabe que você vai precisar daquele espaço quando você chegar em casa com seu bebê. Não tenha receio de falar, não tenha medo de falar, sabe? Faça o que o coração te manda, porque você quer ter esse começar do jeito certo, começar do jeito que você gostaria. Então, se você se sente assim, se você sente que você precisa de um tempo pra bond com o seu baby, faça. Não tenha vergonha de falar, porque vai te fazer sentir muito melhor e fazer te sentir em controle da situação, que às vezes, mesmo imaginariamente, ajuda a gente a começar, né? Essa jornada, que é muito difícil, mas é bem, bem gratificante. Obrigada, é isso mesmo. Então,